Muita gente se pergunta qual é o meu propósito, mas talvez a pergunta esteja no lugar errado. Oiê, muito prazer, meu nome é Suzy, bem-vinda à Jornada 365, que é um projeto que eu criei recentemente para transformar vidas. A gente já está no ciclo 4 e a gente vai falar hoje sobre propósito. Gente, esse tema é tão legal, tão bom. Eu amo falar sobre identidade e propósito, chamado. Eu acredito muito que esses três estão muito conectados. E se a gente tiver enraizado a nossa identidade no verdadeiro propósito, a gente consegue fluir o nosso chamado. Entende que os três estão alinhados propositalmente, juntos, conectados para um bem maior, que nada mais é que servir. O propósito universal, gente, é servir. E não é se servir como algumas pessoas acham, né? Elas pensam erroneamente, que é o se humilhar diante do outro, que é o ser submissa ao outro. Não é esse tipo de servidão que eu tô falando. Tô falando servir do serviço, sabe? O serviço de você ir na padaria e comprar um pão e a pessoa que te receber, ela vai estar te servindo, você vai estar servindo a ela, porque você vai estar pagando o pão e fazendo o comércio continuar aberto, sabe assim? É tudo, praticamente tudo que você faz na sua vida, desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir, você serve a sua casa, você serve a sua família, você serve as pessoas, você serve ao nosso Criador, ao nosso Deus. Então vem comigo pra gente conversar, que vai ser muito transformador, vai ser muito edificante. Então eu já queria logo de cara quebrar uma coisa aqui. O propósito não é um cargo, não é uma profissão. O propósito não é um projeto específico. Projetos, eles mudam, as fases mudam, as funções mudam. Mas o propósito, se fosse só isso, você não entende que se fosse só isso, ele acabaria toda vez que um ciclo termina? Vamos supor, se meu propósito fosse ser fotógrafo, que muitas vezes eu confundi achando que era minha profissão, era meu propósito. Hoje eu não trabalho mais com fotografia. Você imagina que se o meu propósito fosse somente esse, se meu propósito estivesse ligado à minha profissão, o meu mundo acabaria? O que eu ia fazer? Da minha vida. Acabou a fotografia. Não existe mais esse universo no meu mundo, digamos assim. Eu não trabalho mais com fotografia, não saio de casa mais para fotografar pessoas. Então, uau, o que seria de mim? Por isso que quando eu não tinha muito bem alinhado, enraizado o verdadeiro propósito, minha verdadeira identidade, o que realmente é chamado, eu confundia isso e eu tive uma crise existencial muito grande quando eu desisti da fotografia. Então entende que quando você coloca seu propósito no que você faz, a sua identidade, ela some junto. O seu propósito, o seu porquê de acordar morre junto. Então não é, definitivamente, gente, propósito não é a sua profissão, não é o que você faz. Então vamos colocar o contraponto, tá? Do que o propósito, né, no mundo secular, né, o que as outras pessoas falam e o que é o propósito ligado ao Deus, né, ligado ao cristianismo, tá? Eu queria fazer essa distinção para vocês entenderem os dois âmbitos, né, as duas visões de mundo, embora as duas visões elas se conectam, tá? Eu acredito muito que os dois têm muitos fundamentos alinhados juntos, porém tem algo que muda. Eu vou colocar os pontos aqui para vocês verem a diferença. Ó, na visão secular, o propósito costuma ser o quê? Encontrar algo que dê sentido, né, que eu falei para vocês. Eu vou acordar hoje por quê? Ele também está enraizado no nosso propósito divino, porque o propósito é o porquê Deus te criou, o porquê você está aqui na Terra, que é o servir. Então, no mundo secular também, ele é alinhado ao talento, à paixão, mais o impacto que ela causa. E também é sentir sua vida vale a pena. Então ela está conectada também com o porquê. Então, embora o mundo secular ele tem mais o lado da autossuficiência, gente, eu gostaria de só falar uma coisa que é importante. Eu tô com um bingo rolando bem próximo à minha casa. Eu não sei como é que tá o áudio, eu te peço desculpa caso estiver interferindo muito. E talvez também vou precisar mudar a minha câmera, vou precisar vou começar a gravar pelo meu celular, porque tá acabando a bateria. Mas comenta a mão aí que vai ser muito bom essa nossa conversa. É isso, gente. Tive que trocar a câmera. Eu tava usando a câmera, agora eu tô usando a câmera do celular. Então, se der de muita diferença na imagem, é por conta disso. E ignore, por favor, os barulhos de fundos, mas eu não vou deixar que nada me pare de gravar esse vídeo, que é um assunto tão importante, tão relevante. Então, vamos continuar o assunto que a gente estava falando sobre a diferença, né, entre a visão secular e a visão cristã sobre o propósito. Embora as duas, elas
há uma coerência, né? Ela tem coisas similares entre as duas visões, porém tem algo que difere muito, que é o fato de que o problema do propósito secular é que ele é visado ao apoio só em nós mesmos, sabe? Embora haja uma forma genuína de você saber que você vive um propósito de servir, porque esse é o propósito universal, embora eles não tenham muito essa consciência, essa visão de que é servir, como eu disse para vocês, o servir é você servir sua família, servir tudo que você faz, desde a hora que você levanta até a hora que você vai dormir, você está servindo o tempo todo, você está se servindo, mas o principal é servir aos outros. Então, há essa diferença porque muitas vezes o secular ele está muito centrado no egocentrismo, na autossuficiência, que ele consegue por si só, é por ele, é pro reconhecimento dele. Então ele está sempre mais voltado no ele, né? No que isso vai me proporcionar, no porquê eu faço voltado mais para mim. E mesmo que seja de forma genuína, o servir ao outro, ao agregar a vida do outro, ao ter uma sede, né, um sentido na vida, é mais voltado para ele. E o cristianismo, ele jamais nos ensina o oposto. Né? O cristianismo nos ensina a morrer por nós e viver por Cristo. E quando a gente passa a viver por Cristo, nós passamos também a viver um amor ao próximo. Os dois principais mandamentos de Deus é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo. Então os dois você vê que tem conectividade. Não tem como você viver o cristianismo sendo uma pessoa egocêntrica, sendo uma pessoa com ego muito elevado, pensando no seu viés próprio, no seu crescimento, na sua voz, na sua marca, no seu mundo, no seu, sabe? Muito eu. Então essa é a diferença entre os dois, embora os dois se conectem, porque o propósito nada mais é que o porquê você faz as coisas. Entende? Então há uma diferença, porém uma junção. E é só a questão de alinhamento de visão mesmo, né? De viés de visão. E eu falo isso com muito respeito, tá? Porque eu vou falar pra vocês, eu gosto das duas visões do mundo, tá? Sabe? Sobre propósito. Eu gosto da visão neurociência também do propósito, mas eu acredito, né, por eu ser cristã, eu acredito muito que há algo muito maior, algo mais divino, algo mais poderoso e não tá ligado ao egocentrismo que a visão secular muitas vezes nos coloca, sabe? Então, assim, tem várias ferramentas também do mundo secular que eu também indico a fazer. Por exemplo, o método Ikigai, não sei se vocês já ouviram falar. No livro também que fala do Comece pelo Porquê. Então, tem muitas coisas que estão conectados, entende? Com esse nosso mundo, nessa visão cristã. Porém, ela sai mais do eu para o nós, né? Para eu servir a Deus e eu servir ao próximo. E não mais na visão do aí que isso vai me beneficiar, como isso vai me agregar, e não no viés do agregar o outro. Por exemplo, também sobre a criação de conteúdo. Quando eu tinha uma visão sem ser cristão, né, sem ser a visão que hoje eu tenho, quando eu criava conteúdo, eu criava com viés de likes, visualizações, e que o meu nome pudesse crescer, que o que eu faço pudesse alavancar. E o meu propósito era algo que eu fazia. Então lembra que eu falei para vocês que o propósito não é o que você faz, é o porquê você faz? Entende que há uma diferença? Então, quando você não tem essa visão de cristão, você se faz muito no viés da sua autopromoção. Então, essa é a diferença da visão secular com a visão cristã, embora as duas tenham conectividade e eu não ignore todos os métodos e todos os aspectos do mundo secular, tá? Eu não tô aqui para julgar ninguém, nem tô falando qual visão é melhor, só tô trazendo a minha visão, que a minha visão é a visão cristã, a cosmovisão cristã. Então, o que acontece? A visão cristã de propósito, ela tem a identidade antes. Então, antes da missão, antes de eu fazer o que eu vou fazer, eu vou me alinhar à minha identidade. Lembra que no episódio anterior a gente falou sobre identidade? Na visão cristã, o propósito não começa no fazer. Ele começa no pertencer. Então, lembra que a gente falou que a gente pertence a Cristo, portanto, nós somos imitadores de Cristo. Então, o que a gente faz é propósito ligado ao nosso Criador, ao que os ensinamentos de Jesus Cristo nos deixou. Então, essa é a visão diferente também, né, da visão secular com a visão cristã. Então, nós fomos criados por Deus e para Deus. Então, o nosso propósito com a nossa visão cristã, ela difere disso também, sabe? Como as pessoas seculares não acreditam que há um Criador, não acreditam no Deus, Criador de tudo, de todas as coisas, eles têm essa visão mais do egocentrismo, do autopromoção, e mesmo que seja para a sociedade em si, porque quando você trabalha, você agrega na vida do outro, é mais sempre voltado
a Ele. E aí a diferença é que o propósito central é o relacionamento e não o desempenho, né? Quando você fala da visão cristã. E antes de qualquer chamado, existe a filiação, que lembra que a gente conversou sobre identidade, que nós somos filhos amados de Deus? Então, portanto, o meu propósito não é me promover. Lembra que eu falei para vocês? É responder a quem me criou. Então, eu respeito muito, como disse para vocês, mas a parte mais que traz mais leveza, que traz mais libertação, é a visão cristã por conta disso. Que você se liberta, sabe, de aprovação que você tá fazendo o tempo todo. Gente, é tão pesado quando você vive num mundo assim, sabe, onde você vive sempre buscando a aprovação do outro, a sua performance, o quão você está indo bem para... Gente, é muito pesado, sabe? Então, depois que eu mudei essa minha visão de mundo e conheci, na verdade, né? Conheci a verdade que me libertou, foi muito mais leve. Então, eu trago essa leveza aqui para vocês também. Então, é viver alinhado em Deus, né? Em qualquer fase. Então, é trabalhando, é criando filhos, é estudando, é recomeçando. Então, qualquer né? Tudo que pode ser vivido com propósito, quando o coração está alinhado a Deus, sabe? Então, é muito mais leve, muito mais fluido quando você enraiza a sua identidade e seu propósito e o seu chamado, que é o ciclo, o próximo episódio que a gente vai conversar é sobre o chamado. Então, dentro desse ciclo 4, ligado no ciclo 3 e nos outros também que a gente conversou, os 3 andam junto. A gente se alinha à nossa identidade, a gente depois descobre o porquê. Então, assim, a identidade é quem nós somos, o propósito é o porquê nós nascemos, porquê nós somos criados, porquê nós acordamos, por que a gente vive, por que a gente faz o que a gente faz, é mais o porquê das coisas. E o chamado é o como eu vou servir, é o como eu vou agregar na vida do outro, é o como eu vou fazer o que eu vim chamada para ser, para fazer, sabe? Então, essa visão eu amo, que traz essa leveza e essa conexão com a identidade. Então, quando a identidade está confusa, que é o que já aconteceu comigo quando comentei com vocês sobre a fotografia, quando desisti, eu tive crise de identidade, crise de propósito, crise existencial, justamente porque eu achava que a minha identidade estava ligada ao que eu fazia. Então, quando você está confusa, o propósito vira ansiedade. E a maior crise de ansiedade e de depressão que eu tive foi justamente por estar desalinhada a esses 3 aspectos que comentei com vocês. Então, quando a identidade está firme, o propósito vira descanso. Então, a maior virada de chave que eu tive na minha vida foi isso. Porque aí que me veio a paz, sabe? Quando eu desisti da fotografia, gente, eu tinha comprado um curso sobre identidade. E a pessoa, a mentora do curso, ela é cristã e ela trouxe muitas visões cristãs nesse curso. Mas eu acredito muito que há tempo para todas as coisas. Então, eu recebi muita informação, mas ela só foi abrindo mais a minha cabeça consumindo a própria palavra de Deus, né, que é a Bíblia. Então, assim, eu posso vir aqui fazer um vídeo falando sobre propósito, identidade e chamado com a minha visão cristã para você, e você pode ser que você receba uma sementinha dentro do seu coração, mas se o seu coração não estiver bem para receber, é o tal você já deve ter ouvido falar, e se você não ouviu, eu recomendo muito você ler a parábola de Jesus sobre o semeador. Então, se o seu coração não estiver apto para receber essa sementinha, pode ser que não faça muito sentido tudo isso que eu tô falando para vocês, mas ela tá aí. Ela pode ser que, por conta da sua terra não tiver ainda boa o suficiente, digamos assim, pode ser que ela não esteja no tempo. Eu prefiro acreditar no tempo das coisas. Não na terra em si, mas no tempo. O tempo que não é, talvez, ainda um momento de você ter uma abertura de mente total, mas ela já é uma sementinha que ela tá aí, sendo plantada, mas eu creio que em nome de Jesus, e logo ela vai florescer, e logo ela vai ter uma abertura maior sobre esse entendimento, que para mim, na época, ela foi só uma sementinha. Aí quando eu fui consumindo mais a palavra, fui conseguindo estudar mais, entender mais sobre o meu Criador, eu consegui entender mais sobre a minha identidade, consegui entender mais sobre o meu propósito. Então esse é o convite que eu faço para você também, sabe? Para você buscar a sua identidade e o seu propósito. Tá na Bíblia, tá no manual de vida que eu tanto falo aqui para vocês. Mas quando a gente for falar sobre chamado, que é o próximo vídeo, se o propósito, pensa assim, ó, se o propósito
o porquê você existe, o chamado é o como, como eu falei pra vocês, é o como você expressa isso na sua vida. Então, no próximo vídeo, a gente vai alinhar esses 3 juntos e vai fechar esse ciclo de uma forma mais clara para você. Mas a minha recomendação, todo amor e carinho para vocês hoje, é que você precise descobrir algo novo. Que você não precisa, na verdade, descobrir algo novo. Que você precisa só lembrar de onde você vem. E aí você precisa... Gente, ler Gênesis, lá no desafio da jornada do episódio anterior, tem uma trilha que a gente seguiu que ela enraiza muito a identidade, que a identidade é a raiz. Você entendendo a identidade, você consegue entender junto o propósito, sabe? Então vai ser muito bom você voltar no vídeo anterior, caso você ainda não tenha seguido os desafios, que eles são muito mais... são tão importantes quanto o vídeo, mas os desafios tem muitos versículos bíblicos lá, tem muitas recomendações de leitura para vocês fazerem, para poder alinhar esse primeiro bloco, sabe? Essa primeira fase da trilha dos 3, né? E assim você vai conseguir receber melhor essa informação sobre o propósito e logo em seguida o chamado também. Então não pula, se caso você não fez, se você não fez, volta lá, para que você não avance para o próximo também, sem enraizar os 2 em diante. Então pense assim, só para deixar uma visão clara para você, ó. O propósito é o que te traz o ânimo, sabe? É o que você... Cara, eu acordei para isso, eu tô nessa vida para isso, é por isso que eu vou fazer isso que eu tenho que fazer. Então, gente, isso te dá muito mais ânimo, é a tal da motivação que o ser humano muitas vezes precisa, sabe? Para viver, para fazer o que tem que fazer, para seguir objetivos, para seguir metas. Sem o porquê, você se perde muito, entende? E o chamado, gente, é como a identidade e o propósito não muda, porque lembra que eu falei pra vocês que a identidade, a gente não muda porque a gente já tá enraizado em quem nos criou? Então, desde que Deus nos formou lá no ventre da nossa mãe, ele já estava tudo ali, bem alinhadinho ali. Só que com a história, né, sobre a nossa história, sobre a nossa vivência, muitas vezes a gente vai se perdendo no nosso verdadeiro eu. E aí é onde a gente faz um exercício de autoconhecimento, um exercício de internamente ali, de voltar para dentro, aí a gente volta à nossa verdadeira raiz, à nossa verdadeira identidade. Então, para isso, você precisa mergulhar na palavra, você precisa mergulhar no autoconhecimento. Então, beleza, eu enraizei a minha identidade. Aí agora você enraiza o propósito do porquê que você acorda todos os dias, do porquê você tá nessa fase, não, meu Deus, nessa face dessa terra. Então, você consegue viver uma vida com mais propósito, com mais motivos, com mais do porquê. E aí você não fica perdida muito no que você vai fazer. E o chamado, como o chamado ele varia, lembra que eu falei pra vocês que o propósito não é a profissão? O chamado, ele é o como. Então o chamado, ele tá aliado, sim, aos seus dons, aos seus talentos, ao seu chamado da vez. Ah, Suzy, eu não sou fotógrafa, né? Mas eu sei que a minha bagagem da fotografia me trouxe grandes coisas de informações, de conhecimento, e eu posso usar esses conhecimentos para o meu chamado da vez. Então, se o meu chamado da vez hoje é criar um curso sobre identidade, propósito, chamado, a minha bagagem, tudo que eu conquistei, né, de conhecimento na época que eu fui fotógrafa, eu posso trazer também para o meu curso conteúdo visual com a alma que eu estou criando. Então, a jornada, a história, ela também está ligada ao teu eu, está ligado também ao propósito, que se o propósito universal é servir, então como é o chamado, eu posso servir hoje, como eu posso pegar esses conhecimentos e transformar na vida de uma pessoa, edificar na vida dela, levar os meus conhecimentos, minha bagagem para a pessoa. Então, se o propósito universal é servir, o chamado é o como. Então, a identidade é quem eu sou, o propósito é o porquê e o chamado é o como. Entende? Então, eu espero de coração que esse vídeo tenha te trazido clareza sobre esses 3. E se você quiser se aprofundar, o curso Criar com Alma está sendo realizado, está sendo construído com tanto amor, com tanto zelo. E o bloco 1 já está finalizado, eu estou tão feliz que esse bloco 1 já finalizou do curso. O próximo agora é sobre propósito. Então, na medida que eu estou criando os vídeos aqui para vocês de forma gratuita, eu estou aprofundando muito mais, com muito mais bagagem, com muito mais aprendizado, ligado também à neurociência, ligado também ao comportamento humano, ligado também à criação de conteúdo. Então, ele está muito mais profundo e está muito mais completo, tá? Eu não consigo fazer conteúdos de assuntos tão profundos e de tão individuais, né? Por isso que lá a gente vai ter também aulas ao vivo individuais, onde a gente vai bater papo
Então, vocês vão ter acesso ao meu WhatsApp. Então, vai ser algo muito mais profundo que eu consigo alinhar junto com vocês, sabe? E é uma coisa que eu não consigo fazer de forma gratuita aqui no YouTube. Então, se caso você tiver interesse, o link eu vou deixar aqui abaixo, tá? Na descrição, tem no meu perfil também o link para você conhecer a lista, entrando na lista de espera, que assim que estiver tudo alinhado, eu vou te contar como que vai funcionar esse projeto tão maravilhoso que eu tô tirando do papel, que eu só tô demorando para tirar, porque eu tô estudando muito, tô me aprofundando muito. Eu sou uma pessoa perfeccionista e eu quero trabalhar com excelência, porque é um chamado de Deus na minha vida. Eu recebi de Deus esse chamado, então eu tô cuidando com muito zelo para que quando for pro ar, para quando for pro mundo, ele seja realmente transformador e edificante. Então, é isso. Um beijo. Fique com Deus. Até o próximo episódio. Não esquece de também acessar os desafios da semana, tá? Que vai te ajudar a alinhar ainda mais essa jornada, essa fase da sua vida, que é tão importante. Por quê, gente? Por que você tá aqui nessa face dessa terra? Já se perguntou? Se você não sabe ainda, os desafios vão te ajudar muito nessa jornada, tá bom? Beijo. Fui.